Olá a todos, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, Clínica Social Jung Brasil, Grupo dos Jungianos de Brasília e clínicas afiliadas. E o nosso tema de hoje, iniciando inclusive o mês internacional das mulheres, é um tema que, na verdade, eu acho que não tem gênero, infelizmente, são os relacionamentos abusivos. Brincando também com o tema, aquela boa e velha musiquinha popular que teve alguns anos atrás aí, você não vale nada, mas eu gosto de você, tudo que eu queria era saber por quê, né? Oh, Alô? meu Deus! Olá, Sibeli, bem-vinda. Calma aí que eu já te apresento, né? Oi. E o tema é esse, né? Por que que as pessoas entram em relacionamentos abusivos? O que que acaba acontecendo? Que muita gente tem um dedo podre, né? Sabe? Vai atrás do que tem de pior. Cadê o amor próprio das pessoas? Né? Para debater com a gente esse tema, que eu acho que é muito atual, que pega todas as faixas etárias, todos os gêneros, todas as orientações sexuais, nós temos aqui conosco, né? A cineasta Cibele Amaral. Bom dia, Cibele. Bom dia, Jorge. Tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês de novo. Maravilha, né? Conosco está o Léo Tondato, professor Léo Tondato. Cheguei, Oi, cheguei. Léo. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Jorge. Bom dia, pessoal. Bora! Bora. Mas eu queria começar com essa reflexão básica, porque 80% dos estudos e dos apontamentos da psicologia, da psiquiatria, dos estudos de direito, focaram na observação, em especial, do agressor, da agressora. A gente tem tratados e mais tratados para falar de perfil psicológico, de quem é sociopata, psicopata, quem é agressor, quem é, né? Só que a gente discute muito, pouco, o papel da vítima, a falta de autocuidado. E me assusta demais, Sibeli, ver pessoas que você percebe que tem um roteiro, é uma história de filme, que você fala, meu Deus, isso vai dar ruim, que a pessoa recebe todos os indicativos, todos os sinais. Olha, essa pessoa não presta, mas ela vai ceguinha, 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 sem querer ver, sem querer enxergar, sem querer escutar os outros, né? Até num certo modo, um narcisismo orgulhoso, né? A vida é minha, eu faço do meu corpo o que eu quero, você não manda em mim. Embarcando num relacionamento abusivo, né? Que você acha disso, Sibeli? Porque é um roteiro pronto, né? Que você fala, ó, vai Nossa, dar confusão, vai Jorge, dar ruim. Ah, são tantas camadas, né? O que você falou aí tem muitas camadas. Então, assim, vamos tentar também não simplificar, porque, enfim, você sabe, eu trabalhei num projeto, né? Rede remota de apoio às mulheres, que justamente prestava esse serviço de apoio de psicologia, psiquiatria, assistente social e direito para as mulheres em situação de violência. E aí, eu mesma, eu como psicóloga, né, eu estava com muita sede ao pote. E mais de uma vez aconteceu, assim, logo no início, né, da paciente não aderir, né, não voltar. E aí a gente leva para supervisão. Algumas aderiam, claro, e tinham ganhos, e você via que era uma situação que ia ser transformadora na vida da pessoa, mas eu levei para supervisão alguns casos, e o que acontece é você tem que deixar uma porta aberta para a pessoa voltar para o lugar que ela estava de sofrer abuso, né? Porque senão ela fica com vergonha até de voltar para a terapia, né? Então, assim, é algo que é preciso dizer.
né, nesse tipo de atendimento, que a gente entende que a pessoa repita aquele comportamento, né? Porque é o ciclo da violência, e vocês conhecem, né? Não vou ensinar Pai Nosso a vigário, mas esse ciclo da violência, ele não é o que as pessoas pensam, né? Não é assim, a pessoa está ali com um cara que bate nela, ou uma mulher, enfim, que é abusivo, que xinga, que desqualifica. Não, não é assim. Não é sempre assim, não começou assim. Esse ciclo da violência, ele tem a fase da lua de mel, né? Enfim, é complexo. E, sim, as pessoas que você vê que estão sempre procurando alguém para dar errado. E aí, o que você percebe? Por que a pessoa está procurando alguém para dar errado? Porque ela não vai saber o que fazer se der certo, né? É aquela história, é igual sucesso, né? Porque tem pessoas que se condenaram ao fracasso, porque o fracasso elas conhecem. Então, eu acho que é muito complexo, são muitas camadas, Sim, né? Nem todo mundo está aberto ao amor, enfim, por aí vai. E, Sibeli, você falou a palavra mágica que eu vou devolver para o Leoton Dato, que a gente sabe, né? O Jung trouxe isso para a história da psicanálise, para a psicologia, que é o próprio termo complexo, né? E quando a pessoa está tomada por um complexo, ela não percebe que ela sai reproduzindo a mesma história, com vários personagens diferentes, mas ela não muda, né, Léo? Ela vai repetindo, ela troca o agressor, ela troca a agressora, ela troca o fracasso, mas continua fracassado. E lembrando que a gente acabou de ter de novo lançado o mapa da violência, e a violência no Brasil hoje é endêmica, ela é democrática. Os homens estão sofrendo violência, as mulheres sofrem violência, crianças sofrem violência, deficientes sofrem violência, né? A pessoa contra orientação sexual sofre violência. E aí, Léo, o que a gente pode falar desse complexo que, sem querer, atrai a situação de violência? Eu brinco, eu falo que a possessão, né, esse é o termo, possessão por um complexo, é igual a possessão pelo ritmo ragatanga. Você fica domado ali por ele. E quantas vezes eu já vi, Jorge, pessoa chegar lá no consultório, sabe, Sibeli, e contar a história dela, né? E você percebendo que ela viveu uma vida pautada num complexo. Isso não é incomum. Né? Ou seja, ela vai reproduzindo a mesma história, às vezes, familiar, que ela assistiu na TV, ela assume um papel, um personagem, e vai reproduzindo a mesma história. É isso que você está falando? É exatamente isso. E eu falo que às vezes vira a casa das 7 mulheres ou dos 7 homens. Enfim, né? Porque às vezes quando você vai notar também no histórico, né? Familiar, falando no histórico familiar agora, você percebe às vezes, sei lá, uma geração de homens infelizes. Sim. Geração de mulheres infelizes. E aquilo vai sendo reproduzido, eu diria, de acaba sendo a herança psíquica, né? A herança da família. Né? De uma maneira geracional, sem a pessoa se dar conta, e quando ela vê também ser maior do que ela, então trabalhar para se conscientizar disso e poder aproximar, entender o que acontece para poder integrar, ampliar e transformar. Né? Sair desse ciclo, né? Romper com esse ciclo, né? E para isso ser uma boa ajuda psicológica é praticamente impossível, né? Eu falo isso repetindo, né? Entrar em relacionamento abusivo, isso não tem gênero, isso não tem orientação sexual. No meio gay, infelizmente, acontece demais pessoas que se sujeitam, né? Ah, porque eu não vou achar outro parceiro, eu não vou achar outra pessoa que gosta de mim como eu sou, né? Então, tem um ciclo aqui também, Sibeli, que eu acho que é curioso, que em quase todos os casos a gente percebe que tem uma psicologia de uma autoestima muito baixa.
eu mereço ser punido, eu mereço ser castigado, né? Só porque, sabe, eu beijei na boca da minha prima quando eu tinha 15 anos de idade, né? Que a agressora, né? Puxa, essas coisas. Ela apareceu, doutora Ou Beatriz, apareceu. ai, aleluia! Que Opa! bom, né? Bom dia, gente. Nossa, eu tô ruim da gripe, pelo amor de Deus. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda, doutora, né? Eu estava falando que no ciclo da violência, doutora, né, a gente estava apresentando aqui um tema que a gente é muito comum para todos nós, né, e eu não falo isso à toa, né, a gente trabalha com mulheres vítimas de violência desde 1998, né, fizemos várias parcerias, hoje a gente tem parceria com o Grupo Lar, a doutora Beatriz Maé está aqui, e não só na violência de gênero, contra a mulher, isso é geral. A gente vê isso com homens também que são muito. Existe uma submissão e até um discurso religioso que fundamenta isso, onde a pessoa até confunde. Olha, né? Eu tenho que ser castigado pela minha atual, porque eu beijei minha prima quando eu tinha 15 anos de idade. Que a agressora puxa coisas lá de trás, que às vezes a gente, na boa fé, conta, e aí depois ele fica te atormentando e te azucrinando o resto da vida de um jeito muito pesado, né, Cibele? E eu já passo a palavra para você, doutora Beatriz. Então, Jorge, eu depois queria ouvir mais sobre o que vocês falaram de estar possuído pelo complexo, né? Sim, Eu sei que para vocês tá falando de feijão com arroz, mas a gente fica curioso sim, a gente vai de falar sobre saber isso mais agora. Então, detalhes. né? Mas essa questão, você já percebeu também trabalhando que a autoestima é muito baixa, né, das pessoas que são vítimas, é comum, né? Agora, não, sobre isso eu queria te dizer uma coisa, Jorge. Esse ciclo da violência, vamos lá, nem sempre acontece muito. Aí vamos falar de homens com mulheres, mas pode acontecer de qualquer natureza de relacionamento. Aquela velha história, né? O cara conhece a mulher no bar, cercada de amigos, de mini saia, extrovertida, autoestima lá em cima, e ele se apossa. E aí, dentro daquele relacionamento, ele isola a mulher, ele Sim, isola dos familiares, ele começa a minar a autoestima, ele diz que sim, roupa ela deve usar. Então, nem sempre, né? Eu acho que, sim, se você for depois atender essa mulher que foi parar nesse lugar, né? Que estava lá em cima do caminhão de cerveja, pulando carnaval com os amigos, e de repente está trancada dentro de casa, numa situação de violência doméstica, trancada mesmo. Claro que ali na história dela vão aparecer muitas coisas, mas eu não culparia essa vítima, né? Eu não revitimizaria essa vítima, sim. porque... Não é nesse sentido que a gente Né, fala, Sibeli, porque o que a sim, gente está fazendo é mais uma análise psicológica da situação, até para alertar quem está assistindo, para não recair no mesmo erro. Porque se a isso, gente também não discutir os pontos que são comuns, né? Porque o que a gente vê é que, invariavelmente, a vítima de violência, ela se sente culpada, ela traz essa questão, às vezes, de uma autoestima que não está tão legal, que naquele primeiro momento, que ela estava no carro de cerveja, caminhão de cerveja, isso estava funcionando legal. Ela estava pulando, ela estava brincando, ela estava no momento de extroversão. Só que os agressores são muito manipuladores, tem muito sociopata, tem muito psicopata, e o cara vai saber transformar isso na culpa, né? E se for no envolvimento ainda com cenário religioso, isso é potencializado. Porque tem um isso. discurso de submissão, que você tem que ser um marido exemplar, que você tem que ter o seu varão da família, tem aquela coisa opressora religiosa muito em cima disso, né? E a gente vê um cenário que muitas das vezes vira uma bagaceira, porque a pessoa Sim. ela passa sem ter culpa, se sentir culpada pelo que ela não viveu ou não fez. Sim, ela deixa de ser ela, né? Sim, Se despersonaliza e sim, essa pessoa que vai ficar nesse lugar da violência, ela compra esse discurso aí, né? sim, sim.
né? E a gente tem que, você colocou muito bem, Sibeli, a gente tem que tomar muito cuidado para não revitimizar a vítima, não julgar a vítima. Mas cabe a nós, como profissionais de saúde, a turma do direito também, se a gente não discutir o tema à exaustão, né, a gente vai continuando reproduzindo um modelo inconsciente aí que as pessoas não param para refletir. Poxa, peraí, né, o que eu posso fazer para não entrar nisso? Inclusive todos nós. E todo Sim, mundo aqui está sujeito a entrar num ciclo de violência, até no trabalho, nos sim. relacionamentos interpessoais, afetivos, sexuais, né? Mas eu quero chamar a nossa grande convidada, né? A que coordena o grupo lá das mulheres aqui, né, na região centro-oeste, uma grande parceira nossa, inclusive domingo nós vamos ter um evento, doutora Beatriz Maia. Gente, bom dia. Eu tô com essa voz de, sei lá, de gripe. Já tem 3 semanas, eu tô comemorando aniversário já. Mas bom dia, pessoal. Bom dia, Cibele. Bom dia, Jorge. Bom dia. Como que você chama? Esqueci seu nome. Léo, É o Léo, bom Léo. dia, Léo. Tudo bom bem? Léo do dia. Forró, eu lembro de você, Léo. Então, eu acho que quando a gente tem essa experiência, né, a gente dentro do projeto lá lida com situações de violência muito pesadas, assim, né, que às vezes a gente não está preparado para tanta, né, para entender a complexidade que faz uma mulher, às vezes, permanecer numa situação de violência, né. Então, dentro do projeto, a gente não busca insistir numa denúncia, insistir para a mulher sair daquele local, sair do ciclo da violência, porque às vezes ela não tem essa estrutura mental para fazer isso, né? Às vezes falta aí terapia mesmo, né? Para a pessoa entender que a parte da autoestima, do eu consigo, sabe? Eu não preciso estar aqui, eu posso ser feliz. A busca pela felicidade, ela precisa acontecer mentalmente primeiro. Mas, assim, eu acho que o importante que eu sempre percebo, assim, é que quando a mulher, ela consegue ter independência financeira, ela normalmente tem mais força para sair daquela situação. Então, eu acho que uma das principais formas de violência, e que é uma forma de violência que às vezes é muito velada, né? Porque nós mulheres, nós sempre somos aquelas que ficamos por conta dos filhos, que às vezes nos dedicamos mais para o lar, que a gente às vezes abre muito mão do nosso profissional, né? De ir atrás de algum reconhecimento nessa área, para cuidar da casa, às vezes para se dedicar para um casamento. O Jorge falou da parte religiosa, isso acontece demais, né? Porque tem. E hoje, inclusive, tem esse pessoal que fala que a mulher ela tem que ter mais energia feminina e ela tem que dedicar essa energia dentro de casa. Então, tem aí vários, né, segmentos religiosos e não religiosos que colocam a mulher nesse local. Então, quando ela é 100% dependente financeiramente do homem, é muito mais difícil para ela sair dessa situação. E a violência patrimonial, né, que eu não sei se vocês chegaram a falar sobre isso, que é exatamente uma dependência financeira, mas misturado também com, eu ganho meu dinheirinho, mas aí eu vou lá e o cara quer que eu pague todas, né, tudo, meu dinheiro vai todo para dentro da casa, o dinheiro dele não vai. Então, às vezes, tem filho, o cara fala, se você separar de mim, eu não vou dar um tostão. Então, tem várias formas de violência que a mulher sofre, que é velada, e que se a gente consegue empoderar essa mulher, no sentido dela entender que ela é capaz, por exemplo, de trabalhar, que ela é capaz de conseguir se manter sozinha, que ela é capaz de, às vezes, ser feliz, né? Porque tem muitas delas que acham que não merecem ser felizes, entende? E aí, eu só vou fechar a minha fala atrelada ao suicídio, né? Que o que a gente tem percebido dentro do projeto é a narrativa de tentativa de suicídio. Muitas das mulheres que passaram por situações de violência, e às vezes são violências reiteradas, até chegar a nós, a gente tem um caso de uma mulher que o cara colocou fogo na casa dela, sabe, assim. Ele violentou tanto, ela conseguiu sair daquele ciclo, e aí
ele atirou fogo na casa, com os filhos, com tudo, levou tudo, ela perdeu tudo, patrimônio, tudo, enfim. E isso vai se repetindo, 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 e a gente sempre percebe essa narrativa de, tipo, eu queria morrer, sabe? Eu não consigo mais ter forças e nem nada. Mas que existe algo que impede essa mulher de realmente chegar às vezes de fato, que são os filhos, normalmente. Então, eu acho que, assim, a psicologia precisa olhar, né, para isso que acontece, para essa pressão, talvez, emocional que acontece com as mulheres, com essa... o que acontece que uma mulher, né, chega nesse ponto, assim, e vive assim, sabe? De forma infeliz, completamente infeliz. Então é isso, nosso trabalho é esse, né? De empoderar essas mulheres para elas poderem, por elas próprias, saírem desse ciclo, né? E é curioso, doutora Beatriz, já vou chamar aqui para conversa o Léo Tondato, né? Que é muito curioso que você está falando o tanto que a gente está falando de situações de vida infeliz, onde todo mundo naquela residência sofre. Que a gente está falando num ar que vai ter atrito, que vai ter distanciamento, que não é uma coisa gostosa de carinho, de tesão, de oi, gata, que bom que você chegou da rua, vem cá me dar um abraço, né? Afeto, né? Cadê o afeto, né? E a gente está falando de relacionamentos que são áridos. Você não vê carinho, você não vê troca, você não vê beijo, você não vê tesão, você não vê afeto. É pancada, é sujeição, é submissão, é intimidação, né? E controle de generalizado, onde é que você está, com quem que você está, com quem que você foi, para que você foi. E lembrando até aqui, Léo, a questão que a Cibele tinha falado, né, do complexo que toma o indivíduo, né, que é o aspecto psicológico que às vezes está por trás disso, né, a pessoa fica possuída. Como Jung dizia lá atrás, né, a definição de complexo, né, que são conjuntos de ideias carregadas afetivamente, mas ele tinha uma frase que eu gosto demais, que nós não temos complexos, né, são os complexos que nos têm. E a pessoa tem consciência até do que ela está vivendo, ela te narra tudo, ela vai na delegacia dar queixa bonitinho, mas ela não dá conta de fazer diferente. Ela repete as mesmas histórias de exaustão. A Cibele falou disso na experiência dela. Agora a doutora Beatriz falou disso. Eu no consultório também já vi N vezes isso acontecendo. Em todos os segmentos. Né, na comunidade gay, né, em pessoas que têm deficiência, que também às vezes são muito subjugadas. Né? Então, e aí, Léo? Complicado, né? Exatamente. Cibele, imagina que aqui é a consciência, minha mão. O complexo, ele rompe a consciência e ele age de maneira autônoma. Por isso que Jung chamou de complexos autônomos. Por isso que possui. Porque o indivíduo não tem controle sobre ele. Né? E é como eu falo, eu gosto de dar esse exemplo. Eu falo que essa vivência complexa é como, imagina que todos nós fomos assistir a final da Copa do Mundo. Né? De repente, o Jorge, estamos lá na nossa fileira, bonitinhos, o Jorge levanta uma ola e todo mundo faz o movimento da ola junto, toda a arquibancada. Então teve uma deturpação da ordem natural, que era que todos estavam sentados. O movimento da ola é essa vivência complexa. De repente vem algo e faz esse movimento que perturba essa ordem natural. Né? E eu vou trazer um mito. É um sequestro, né? É um sequestro, perfeito. Adorei. A pessoa nem vê que ela está fazendo aquilo, ela faz. Ela faz. Ela faz. E eu vou trazer um mito, claro. Óbvio. Elementar, meu caro Watson. A Cibele lembrou. Hoje vamos de mitologia africana e grega, rapidinho. Nós tínhamos um deus africano chamado Omulu, né? E uma deusa africana chamada Ewa. Esse mito dizia que Ewa era uma caçadora que tinha uma beleza invejável. Tá? Todas as pessoas por onde Ewa passava ficavam encantadas com a beleza dela. E ela era casada com Omulu. E Omulu tinha, já por o senhor da varíola, das pestes, dono da morte, da evolução, Omulu tinha uma característica, ele era muito pessimista
extremamente ciumento. E o que o Mulu fez? Ele ficou tão tomado de um ciúme, tá? Que ele tranca Euá num formigueiro. E Euá é deformada. A partir desse momento, Euá passa a utilizar, tal como o Mulu, aquelas palhas da costa para se cobrir. E quando ela passava na rua com as palhas da costa, todos se lembravam da beleza que um dia essa caçadora teve. Vejam, não é a beleza que ela possui, é a forma que ela é a beleza que ela um dia teve. Né? E aí eu coloco a seguinte questão para nós. Quantas vezes homens, mulheres, independente da orientação sexual, enfim, são trancados em formigueiros, e tem formigueiros que são mais aparentes, mais elaborados, e formigueiros que são menos elaborados. Né? Então, às vezes, um formigueiro fica com... Nossa, como você está horrível com essa roupa. Você vai assim? É o que eu falo num processo de deformar a autoimagem, e que a pessoa, muitas das vezes, acaba inconscientemente sendo até conivente com isso, né? Sabe, a pessoa entra num ciclo de autoestima baixa, de aceitar o que o outro está falando. Todo, né? Exatamente. E o outro caso que eu vou trazer, já vou passar a palavra para vocês, é um caso clássico da mitologia, que é um abuso, na verdade, mas para a gente pensar, como essa questão do desejo, ela é desmedida no sentido de... Na mitologia grega, ele é desenfreado. Eu preciso fazer aquilo e que se dane o que o outro quer, né? Que é o caso da Medusa, né? Sim, e tem outro mito grego que também tem um pouco dessa pegada, é o Perséfone, né? Perséfone, com Que em certeza. momento algum Hades pergunta para Perséfone: oi, você quer vir morar comigo? Você tá... Oi, gata, tudo bom? Vamos sair para jantar? Não, ele rapta ela. Né? A coisa é meio feita à força, né? E ela vai, tudo bem, ela vira a rainha do Hades, ela vira a rainha, né, dos mundos inferiores, tem todo um papel de certo poder por trás disso, é a esposa do traficante, que tem o direito sobre a vida e a morte, sobre todo mundo que está no morro, mas acaba se legitimando um ciclo forte de violência aí, né? Onde a voz do outro é destituída, tem um silenciar aí, né, doutora Beatriz? Cibele? Sim. Estou aqui. Pode falar, doutora. Não, gente, parem de me chamar de doutora, pode chamar de Beatriz, tá tudo bem. Então, tá bom, Beatriz, pode falar, depois eu falo. Não, assim, na parte da psicologia, eu tenho muita curiosidade de entender como é que... Por quê, né? Por que é que acontece, assim. Mas tem um livro muito interessante que foi produzido pelo Senado, inclusive, que ele junta vários artigos científicos. Depois eu vou mandar para o Jorge, chama Repetições de História de Amor Tóxico. Ele fala exatamente isso que vocês estavam falando anteriormente, que é como a pessoa repete, né? Às vezes ela vem já de um ciclo violento, né? Ou seja, o pai geralmente bate na mãe, ela já vê aquela situação, e daí ela entra, ela tem uma consciência de que aquilo é errado, né, de que aquilo é doloroso e tudo mais, mas ela acaba entrando nisso, assim, de novo. E aí, nesse livro tem um caso, assim, tem vários casos, né, casos de atendimento mesmo, que eles fazem um estudo para saber o que faz a mulher sair, como que ela consegue sair de forma menos traumática. E aí tem um caso de uma menina, assim, claro que o nome é fictício, mas é que o pai batia na mãe, já tinha violência dentro de casa. Daí ela saiu de casa, ela casou mais cedo, ela casou novinha, com 15 anos de idade, assim, foi morar junto de um menino para sair desse ciclo que ela não aguentava ver a mãe sofrer. E daí ela começou a entrar no local da mãe, sofrer isso dentro do relacionamento dela. E aí ela tem filho com esse primeiro namorado, enfim, eles casam posteriormente, e aí o ciclo permanece, e aí ela termina com ele, porque ela não aguenta mais aquela situação.
E aí ela termina com ele, ela busca outro homem para poder dar para ela aquele amor que ela busca, do formato que ela busca. E ela acaba indo para uma terceira relação de violência, assim. E até o momento em que ela, não sei o que psicologicamente acontece, como, mas até o momento que ela percebe que é um padrão que ela vem seguindo, né? Que ela tá repetindo, que ela tá, às vezes, no local dessa mãe, e depois passa a ser violentada, e depois passa de novo, até o momento que ela procura os órgãos responsáveis, enfim, ela procura o centro de saúde, e aí coloca fim naquela agressão que ela vem sofrendo já há um tempo. Então, é muito interessante perceber o quanto a gente tem repetido, né? Todos nós, eu acho, a gente realmente repete. Nós temos complexos, e Jung bate muito nessa tecla, que se a gente não tiver consciência, a gente reproduz o ciclo do abandono, o ciclo do silenciamento, o ciclo da violência, é o ciclo de amar quem não ama a gente, que acho que é um dos mais tristes que eu vejo, né? Que às vezes a pessoa manda flores, manda beijo, chama para jantar, você vê que é uma pessoa legal, não quero, porque ele vai me tratar muito bem, não mereço isso. Né? E detalhe, repito, isso não tem gênero, isso não tem orientação sexual. Né? E aí, Cibele? Então, sobre o que a Beatriz estava falando, né, e trazendo para o mundo da psicanálise mais freudiana a questão aí do complexo, fala-se em repetição, né? Falou-se aqui muito em repetição. A ideia da repetição é corrigir, né? Então, a pessoa está tentando corrigir um trauma, algo que viveu lá atrás. Então, eu estou procurando esse homem que é, na verdade, o papai que eu estou tentando corrigir lá atrás, ou eu estou procurando... Aí tem aquela história que a gente aprende até na faculdade, né, da mulher que teve 5 filhos e abandonou 5. E aí, por que ela continua tendo filhos? É porque ela fala, vou ter para abandonar? Não, porque ela fala, esse eu não vou abandonar. Esse eu não vou abandonar, mas acaba abandonando. Então, a ideia de corrigir, mas aí trazendo para o complexo, né? Possuída aí por um complexo, porque não corrige não nunca. Dá conta. Né? Assim, Não dá conta. É que nem a pessoa obesa que vai começar o regime segunda-feira, que nem o alcoólatra que segunda-feira para de beber. Exato. Não, Dessa quarta que vem eu vez paro vai. de fumar, quarta-feira eu paro de fumar. Né? E aí, uma coisa que eu queria dizer também para contribuir aqui, Beatriz, a gente vê histórias horríveis, são histórias. Eu queria trazer aqui a questão da mulher nova, mulher velha, que eu acho que é importante demais a gente trazer, sabe? Porque você tem hoje uma geração de mulheres que estão aí com uns 30 anos, 30 e pouquinhos, que elas ainda não entenderam. Muitas, né? Muitas já entenderam, muitas não entenderam. Assim, uma coisa nessa sociedade é a mulher jovem, uma coisa nessa sociedade é a mulher velha. E aí eu digo velha, essa mulher velha ela pode estar com 20 anos, né? Mas é aquela mulher descartada, passada. Ela agora é uma mãe, ela agora não está em forma, ela agora não é a mulher que passa na rua e os homens olham. Então, existe um lugar nessa sociedade para essa mulher desejável e não existe um lugar nessa sociedade para essa mulher que não é desejável. Então, eu queria chamar a atenção de muitas mulheres que estão lidando com esse conceito de empoderamento, achando que empoderamento é postar nude no Instagram. Não, né? Assim, você postar um nude no Instagram, ok, não tem nenhum problema com isso. Mas essa sua atitude não vai empoderar nenhuma mulher, né? A gente não está mudando a vida de nenhuma mulher porque postou um nude na internet. Empoderar outras mulheres, eu creio que tem muito mais a ver com o que a doutora Beatriz está fazendo nesse projeto, né? Então, de que forma a gente vai dar autonomia financeira para as mulheres, de que forma a gente vai
chamar a atenção das autoridades, do Congresso, para a situação de violência que as mulheres estão vivendo, para o nosso contexto social. Isso é empoderar outras mulheres. Então, assim, vamos tentar desmisturar um pouco, porque essa narrativa do nude na internet, que é mulher empoderada, mulher pelada, né? Isso é uma narrativa totalmente masculina, isso é uma narrativa que se infiltra dentro de um contexto feminista. Para não falar que várias vezes é machista também. Exatamente. Né? Exatamente. A gente precisa falar um pouco sobre isso, sem o medo de ser cancelado, né? Eu acho curioso isso tudo que a gente está falando, porque a gente percebe aqui um dos problemas até da discussão sobre isso, quando a gente vai falar de mulheres, de homens, né, qualquer discussão de gênero, a gente tem que tomar muito cuidado com os extremismos, né, para a gente não ser machista, para não ser sexista, para não generalizar, para não falar bobagem fora de hora, para revalorar de verdade o que é importante, né? Agora, é muito curioso o tanto que a gente tem, né? Eu acho muito importante, né? Tem muita gente muito perdida no que de fato é importante a gente fazer para romper o ciclo da violência, para trazer as pessoas para ter verdade e consciência, né? Status de cidadania, ela se percebe enquanto gente, agente da própria vida. Né, Beatriz? A gente vê muito isso, tem gente que não sabe nem que tem direito de às vezes, tirar um documento. Eu fico até... Eu fico tão assim, a pessoa está tão dizimada afetivamente, psicologicamente, que ela perdeu aquilo que é uma das coisas mais preciosas na vida, que é o status de identidade. Eu existo, eu posso, né? Eu vou. Então, eu acho essa questão da gente saber como fazer, né? Porque eu acho que não é só sair fazendo por aí, sem pensar, sem refletir, a gente tem que saber como que a gente faz, né? E por que a gente está fazendo. Então, a gente veio agora do mês de fevereiro, que a gente relembra, né, a conquista do voto feminino aqui no Brasil, e a gente entra no mês de março, que a gente comemora, né, o mês da mulher, o dia 8, Dia Internacional da Mulher e tal, que é exatamente isso, né, relembrar os direitos conquistados. E eu acho que uma das formas que a gente tem de ajudar, de fato, as pessoas, todas as pessoas, mas principalmente as mulheres, é relembrar alguns pontos. Tem menos de 100 anos que a gente conquistou o direito de votar, né? Então, isso é o direito de votar. Tem menos de 100 anos que a gente conquistou vários direitos, né? Então, tem menos de 100 anos que a Lei Maria da Penha existe, né? Que a Maria da Penha passou pelo que passou. Então, assim, eu percebo que a forma da gente ajudar essa mulher a sair do ciclo da violência, que muito se fala, e eu vejo muita gente, você tem que denunciar, você tem que... Como assim, sabe? Você é submissa, como assim? Como você quer continuar nessa situação? Você não tá vendo o que ele tá fazendo, porque você não sai de casa. Existe uma crítica muito severa das mulheres com as mulheres. Então, eu vejo assim, primeiro ponto, né? A questão de nós, mulheres, realmente estarmos dispostas a repensar como nós nos tratamos enquanto mulheres. A questão da rivalidade, né? Porque eu vejo assim, e a gente consegue ver isso dentro do projeto social claramente, eu sou a primeira pessoa a criticar uma outra mulher. Isso é muito claro, a gente precisa parar de achar que... de fazer assim de conta, entendeu? De ficar fazendo de conta que não é assim. Porque é assim. Dentro da gente, a gente é a primeira a julgar. Oi? Beatriz, e tem muito, a gente percebe muito na lida, e eu vou falar um tema polêmico aqui, que muita gente vai querer me cancelar, mas deixa eu falar,
né? O machismo feminino também, que é o que mais julga a outra mulher, que vai no rolê de mini saia, que às vezes ela está feliz, ela está curtindo, está se divertindo, e tem a outra lá que acabou de sair da igreja, que está super mal amada e começa, né? Mas, assim, é aquela velha história, né? Nós todos somos machistas em desconstrução, né? Todos nós, não tem jeito. A gente nasceu numa sociedade assim, e eu acredito que as próximas gerações poderão ser mais felizes, mas a gente ainda está se desconstruindo, tanto as mulheres quanto os dentro homens. disso, sim, mas dentro disso me chama muita atenção quando é a mulher que é a primeira a julgar, que era o que você estava falando, né? Eu acredito que é isso, assim, o primeiro ponto que eu acho que a gente pode perceber e tentar melhorar nisso é a questão da rivalidade, a questão da crítica, a questão de olhar de forma mais empática para aquela situação. O segundo, que eu acho assim, que é extremamente relevante, é da gente fazer com que essa mulher tenha meios de se empoderar, né? Como a Cibele falou, não é assim, não é por não é ser militante e uma militância assim voltada para essa questão da liberdade sexual, da liberdade do corpo, que eu acho super válida, mas assim, de fato não ajuda algumas mulheres, né? Porque muitas das mulheres, por exemplo, que sofrem violência, são mulheres evangélicas, são mulheres que não vão comprar essa pauta, entendeu? Então é isso, saber os direitos dessas pessoas, saber como ajudar, como que os psicólogos têm essa contribuição, né? Dentro do projeto a gente tem um grupo de terapia que só tem mulheres as nossas assistidas só são mulheres que passaram por violência, e o quanto elas conseguem criar a própria rede de apoio dentro do grupo de terapia. Então, assim, eu acho que esse é o caminho é a gente entender que a gente está num contexto machista, que a gente está num contexto que somos humanos, né? A gente vai criticar, a gente vai, de fato, julgar. É muito difícil a gente separar, assim, da raça humana, sabe? Tudo que é do humano a gente não pode assustar, né, gente? Então não vamos assustar com o negócio de julgamento, né? A gente julga mesmo, eu acho. Mas, assim, é isso, tentar ter um olhar mais empático com essas pessoas, entender que nós, mulheres, precisamos parar com isso, né, de ser rivais umas das outras, né, de tentar entrar numa competição. Jorge, você tá me eu vou jogando... só contribuir aqui com uma fala. Sim. Eu sei que hoje as mulheres estão mais falantes, mas faz parte do problema. tema. Maravilhoso isso. Uma coisa que eu queria dizer, pessoal, assim, quando a gente fala essas mulheres, né, essas pessoas que estão sofrendo violência, eu queria chamar a atenção, qualquer pessoa pode parar nesse lugar. Por mais terapeutizado, por mais que seja psicólogo, psicóloga, nesses projetos a gente atende muitas psicólogas. Sim. E que falam assim, eu não vi que estava acontecendo comigo o que eu passei a vida atendendo pessoas e quando foi comigo, eu não vi que eu estava nesse lugar. Eu fui ver muito tarde. Então, é normal, gente. Qualquer um pode ir parar nesse lugar. Eu espero que não, mas não estamos livres. E é importante a gente falar de uma outra questão, que é um tema que a gente levanta dentro disso aqui, que acho que existe um processo onde o indivíduo, a família, naturaliza a violência. Se justifica demais o papel de quem é agressor. Ah, não, ele é nervoso. Ah, não, ela é irritada, ele é bipolar. Ela quebra a casa mesmo de vez em quando, sabe? Ah, não, ele quando bebe, ele me bate. Né? Eu tive um paciente homossexual que falava isso do namorado. Toda vez que ele bebe, ele me bate. E aí é onde a gente tem que tomar muito cuidado com o ato de se naturalizar, ou pior ainda, quantas vezes eu não vi, e essa é uma situação que me chama muita atenção, sabe? A pessoa ser passiva demais e justificar a violência do outro, né, Léo? Com certeza, com certeza. 10 minutos. Eu ia falar uma coisa que eu estava pensando, e vou colocar uma questão
no final, né? Eu acho que também é importante, claro, é importante o acolhimento, óbvio, mas também é importante pensar que a alma precisa de tempo, e a alma se manifesta dentro do tempo dela, né? Sim, e dentro disso aí tem que ter o autoacolhimento também, de você escutar sua alma, né, de você não compactuar com o ciclo da infelicidade, de falar, oh, nós merecemos ser bem cuidados, ser felizes, amar. E eu quero, nesses 10 minutos finais, fazer um rodízio aqui para questionar o último ponto que eu acho muito importante. Quem fala de violência, 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 cadê o espaço do amor? Uhum. O que é o amor? Porque um relacionamento genuíno pode ter uma rusguinha ou outra, uma divergência ou outra, mas tem essa coisa do carinho, do gostoso, né? De querer ofertar para o outro prazer e querer ver o outro bem. Senão a gente vai viver sempre na terra árida, na terra da violência, na terra do não mereço. E aí, quem quer começar a falar sobre o ciclo do amor? Será que a gente está pronto para receber amor? Ou será que a gente sempre vai falar que no sábado à noite, quando a pessoa chegar com flores, ou chegar. Né, Uai, Jorge caiu. Jorge caiu. Eu posso começar respondendo. Para mim, volta aquela questão que eu já trouxe, né? Se sempre eu tô escolhendo a pessoa para não dar certo, a situação para não dar certo, eu tenho que me fazer a pergunta, né? O que de pior pode acontecer se der certo? Se o amor acontecer, se der certo. É o medo, né? É aquela história de passar a vida que o Alexander Lowen traz, né? No porão do navio, vendo a vida pela janelinha, porque eu tenho medo de sair desse lugar. Então, medo do amor, medo da vida. O que vai acontecer se der certo? Eu acho que é o grande medo de dar certo. Eu não conheço dar certo, porque eu passei a vida nessa situação, essa situação que eu conheço, né? Do fracasso, do não amor, da vítima. Então, eu penso que o grande desafio para nós, seres humanos, é arriscar dar certo, né? Aí não sei que mito é esse do fracasso, mas talvez o Léo possa dizer para a gente. Está repleto na mitologia de fracassos. Eu falo que quando chega o sim, a gente não sabe a roupa que colocar, né? Somos pegos de sobressalto, né? E o amor, o Jung vai falar do amor oposto ao poder, né? Onde impera o amor não tem, né? Onde impera o poder não tem espaço para o amor, né? Enfim. Beatriz, por favor. Não. Não. Olha, gente, eu, assim, flerto muito com a psicologia, mas não tenho esse poder de falar sobre amor. Eu consigo falar sobre os direitos, a violência, a terra árida, mas o amor, assim, acho que eu não Fala estou do no meu direito local. ao amor e o direito ao amor. Olha, vou dizer para você que tem um princípio que é o princípio da busca pela felicidade, que é um dos princípios que norteia o direito de divorciar. Porque hoje, fica aí a dica. Hoje, para a gente divorciar, a gente não precisa mais do outro querer, né? Antigamente era assim, eu não vou te dar o divórcio, eu não vou assinar os papéis de divórcio, aquele drama, eu não vou assinar e tal. Mas hoje não é assim exatamente porque a parte do direito de família, né, que é a parte que eu atuo, eu acho que é a parte mais dinâmica, né, que a gente tenta acompanhar em uma sociedade que é muito difícil, mas a gente está mais próximo dela, e a gente entendeu que existe o direito da busca pela felicidade, que a gente precisa poder buscar, né, a gente precisa poder sair do ciclo de um relacionamento que não está dando certo mais. Então, o que eu posso falar dentro do direito é que existe este princípio, que é um princípio que norteia todas as decisões relacionadas a relacionamentos, a términos de relacionamento, e principalmente ao divórcio, né? Que há um tempo atrás, não sei se vocês sabem,
Mas a gente não podia divorciar, a gente só desquitava, né? Minha mãe passou por isso. Demorou para ter o tal do divórcio. Pois é, tinha que ficar no purgatório, separar de fato, ficar um tempão separada, pensando, refletindo. Aí ia lá no juiz, o juiz perguntava: tem certeza que você quer? Não tem como voltar? Era assim, e há pouco tempo atrás, sei lá, 7 anos atrás, ainda se fazia isso, assim. A primeira audiência, a gente tinha o dever de perguntar se as partes não queriam voltar. Enfim, graças a Deus mudou. Porque eu mesma sou divorciadíssima, e foi assim, ó, um piscar de olhos. Não deu certo mais próximo. Não, e tinha um estigma, né, da mulher desquitada, né? Tinha um estigma social também. Tinha, sim, uma mulher. Mas olha, até hoje, uma mulher que decide viver sozinha, sem um companheiro, eu porque vivo numa bolha da cultura, então na minha bolha já é o contrário, já é mal visto quem está casado, já é mal visto, assim, é uma inversão, né? Então, na minha bolha, tudo está muito no progresso. Agora, até hoje, gente, uma mulher que decide não ter um companheiro, ela sofre nessa sociedade. E Sibeli, eu não sei se na sua família já teve esse caso, mas na minha família tem vários casos de mulheres que, para não serem desquitadas, não passar por isso, viviam com os maridos, mas assim, arrumavam um puxadinho para o marido morar lá no fundo da casa. Ele ia morando lá e ela ia morando na casa, ou vice-versa, para não divorciar, para não passar por isso, para não ter a marca, né, do não deu certo. E agora? Sim. Então, realmente assim, é um estigma, né, que a gente vai carregando. E agora tem muito também a questão do homem que não se divorcia para não sofrer uma perda patrimonial, mas ele vive uma vida dupla, né? Não está mais ali ligado afetivamente àquela mulher, mas tem uma outra vida e aquela mulher ali sendo vítima de uma violência patrimonial também, né? Ela não pode, ela é manipulada, enfim, gente, é tanta coisa. Olha, não é fácil lidar com essa área, né? Porque a gente escuta e o que você falou do suicídio. Eu me lembro muito, muito quando eu fui estagiária no Instituto de Saúde Mental. Muitas mulheres falavam sobre o veneno de rato que estava ali. Era muito triste, porque era assim, aquela mãe de família, arrimo de família, que estava vivendo por procuração. Ela só vivia porque ela não podia morrer por causa dos filhos. Mas o fato de ter ali o veneno de rato dava um conforto para continuar vivendo. Olha que situação. Sim. Não era uma só, não. Várias mulheres. Então, é por isso que eu falo, as pessoas que estão hoje pondo muito na boca o tal do empoderamento, é preciso olhar para o que de fato acontece na situação, na vida de muitas mulheres, que não são essas mulheres descoladas. Né? Vamos ajudar de verdade? Sibeli, o direito de sonhar, ele não é para o pobre, né? Não é, entende? Então, assim, é quase o greenwash, sabe? Não tem aquele conceito de greenwashing, porque está na moda ser ecologista. A mesma coisa, está na moda ser o empoderamento feminino. Então, assim, qualquer pessoa põe essa palavra na boca e o que está fazendo? Está olhando de verdade? Fica a minha queixa, a minha denúncia. Exato. Bom, eu acho que o Jorge não volta. Acho que é um tema que não se esgota, né? Cabe várias lives sobre esse assunto. Então, vou falar para vocês fazer suas colocações finais para a gente encerrar. Cibele?
Olha, eu já falei muito, agradeço muito pelo tema que vocês trouxeram. Como vocês perceberam, é um tema muito caro, né, para mim, e agradeço demais a Beatriz pelo que ela trouxe, você, Léo, depois queria ouvir mais, sempre fico com vontade de te ouvir mais. E Jorge, que não está aqui, né, que sempre nos provoca, nos une, e agrega. Fico muito grata pela discussão de hoje. Cibele, adorei te ouvir também. Léo, muito obrigado. Obrigado pelo Instituto, pelo convite. Eu acho que esse tema realmente é um tema que dá para falar muito, né, ainda. Mas eu adoro escutar vocês, psicólogos. Vocês têm uma sabedoria muito grande. Eu adoro ficar com o ouvidinho assim. Então, eu agradeço demais e vamos continuar, né? Vamos continuar esse assunto em momentos futuros, né? Não? Com certeza. Eu também quero agradecer a vocês. Eu acho que essa troca é muito frutífera, né? Eu sempre gosto de ir trazendo os mitos. E é um prazer agradecer ao Jorge, né? E ao pessoal que nos assistiu. Semana que vem tem mais. Até mais, então. Tchau! Tchau, tchau.